A comunidade global abriga inúmeros indivíduos que incorporam uma extraordinária resiliência humana diante de diversas deficiências físicas. Essas histórias inspiradoras destacam como pessoas reais se adaptam, vivem e prosperam, provando que a verdadeira força não é definida pela integridade física, mas por um espírito e determinação inabaláveis. Número 10. Doug Forbes. A genesia sacral e atletismo adaptado. A história de Doug Forbes é de uma proeza atlética adaptativa, resultante de sua condição de nascimento, a genesia sacral, que levou ao desenvolvimento incompleto de sua coluna vertebral inferior e pernas não funcionais. Após recomendação médica, suas pernas foram amputadas aos 2 anos para facilitar maior mobilidade e autonomia. Rejeitando próteses de pernas tradicionais devido ao desconforto, Forbes optou estrategicamente por navegar o mundo principalmente usando as mãos, ou uma cadeira de rodas de titânio, feita sob medida. Essa escolha permitiu-lhe desenvolver uma força e agilidade notáveis na parte superior do corpo, levando à excelência em esportes de cadeira de rodas competitivos, incluindo frisbee e basquete. Sua trajetória educacional o levou à Universidade de Illinois e a um mestrado no Converse College, com a ambição profissional de se tornar professor de educação física para crianças com necessidades especiais. Motivado por sua participação limitada em aulas de educação física durante a infância, ele se esforça para ser um modelo poderoso, demonstrando aos alunos que as limitações físicas não definem seu potencial ou participação na vida, promovendo a inclusão e a acessibilidade para todos os estudantes. Sempre. Número 9. Jalissa Austin e Chastity Young. Resiliência compartilhada e amizade. A história combinada de Jalissa Austin e Chastity Young ilustra o poder da experiência compartilhada e da amizade na superação da adversidade física. Jalissa, 31 anos, nasceu sem braços ou joelhos, medindo apenas 86 centímetros, desafiando os prognósticos que previam uma vida de dificuldades. Ela dominou tarefas diárias, como enviar mensagens de texto e escovar os dentes, usando apenas os pés. Chastity, 32 anos, vive com a síndrome da tetracofalia, uma doença congênita rara que resulta na ausência de mãos e pernas muito curtas. Embora seus caminhos iniciais fossem separados, uma experiência comum em um documentário intitulado Born Different os uniu, encerrando o sentimento de isolamento que cada uma havia suportado. Essa conexão vital nutriu seus espíritos. Juntas, agora unidas por circunstâncias semelhantes e resiliência compartilhada, elas forjaram uma amizade profunda e solidária, optando por abraçar a vida com positividade e determinação. Hoje, as 2 mulheres são defensoras poderosas, insistindo na mensagem unificadora de que cada um conta uma história, e a delas é uma história de força e possibilidades ilimitadas. Número 8. Paul Alexander, sobrevivente da poliomielite e advogado de pulmão de aço. A vida de Paul Alexander é um profundo testemunho da determinação humana, definida por sua sobrevivência como um dos pacientes de poliomielite que por mais tempo dependeu de um aparelho médico histórico. Nascido em 1946, ele contraiu poliomielite aos 6 anos, o que causou paralisia e a necessidade de dependência contínua de um pulmão de aço, um grande respirador mecânico de pressão negativa que facilitava sua respiração. Ele desenvolveu técnicas únicas para se comunicar e interagir com o mundo. Apesar das extremas restrições físicas de viver dentro de um tubo metálico gigante por mais de 6 décadas, o Sr. Alexander se recusou a permitir que sua condição impedisse suas ambições profissionais. Por pura força de vontade, ele se adaptou com sucesso, buscando e obtendo um diploma de direito e formando uma família. Sua história destaca a importância vital dos avanços médicos, como a vacina contra a poliomielite, ao mesmo tempo em que serve como uma inspiração inabalável. O Sr. Alexander é um defensor poderoso, demonstrando que uma vida plena e ambiciosa ainda é totalmente possível.
mesmo diante de uma deficiência física grave e permanente. Número 7. Patrick Hardson. Queimaduras catastróficas e transplante facial completo. A história de Patrick Hardson é uma profunda demonstração tanto da inovação cirúrgica quanto da coragem humana após uma lesão catastrófica. Como bombeiro voluntário em 2001, ele sofreu queimaduras de 3º grau em todo o rosto, cabeça, couro cabeludo e pescoço após o colapso de um telhado, resultando na destruição de suas pálpebras, orelhas, lábios e nariz. Por 14 anos, ele suportou uma dor imensa e foi incapaz de realizar funções básicas como piscar, apesar de mais de 70 cirurgias reconstrutivas. Isso mudou em 2015, quando ele passou por um dos transplantes faciais completos mais extensos da história, liderado pelo Dr. Eduardo Rodrigues. A complexa operação de 26 horas, envolvendo mais de 100 profissionais de saúde, utilizou imagens 3D avançadas. Foi um feito de engenharia e coordenação médica sem precedentes. Graças à doação altruísta de órgãos de um homem de 26 anos, a recuperação de Patrick foi surpreendente. Ele recuperou a capacidade de piscar, falar e sorrir em poucos meses. Sua jornada representa um triunfo da medicina moderna e um testemunho do sacrifício e da capacidade humana resiliente de curar e ter uma segunda chance de viver. Número 6. Dallas Wiens. Eletrocução, cegueira e transplante facial. Dallas Wiens, um trabalhador da construção civil texano, enfrentou um evento que mudou sua vida em 2008, quando a eletrocução, devido ao contato acidental com uma linha elétrica, o deixou cego e o privou de quase todas as suas feições faciais, incluindo pálpebras, lábios, nariz e sobrancelhas. Após 2 meses exaustivos de cirurgia para remover tecidos mortos e enxertos de pele extensos, os médicos inicialmente tinham baixas expectativas quanto à sua mobilidade e fala. No entanto, uma oportunidade revolucionária surgiu em março de 2011 no Brigham and Women's Hospital. Liderada pelo Dr. Bowden Pomahac, uma cirurgia completa de transplante facial de 15 horas foi realizada, substituindo a pele, os músculos, os nervos, os lábios e o nariz da testa ao pescoço. Embora a perda da visão fosse permanente, o enxerto restaurou milagrosamente seu olfato, paladar, fala e a capacidade natural de sorrir. Essa recuperação incrível restaurou seu senso de identidade e dignidade pessoal. O Sr. Wiens recuperou rapidamente suas capacidades físicas e sensações, atribuindo publicamente sua segunda chance a um doador anônimo. Desde então, ele se tornou um defensor dedicado da conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, reconstruindo sua vida com sucesso e se casando no final de 2023. Número 5. Craig Lewis, o homem que viveu sem batimentos cardíacos. Craig Lewis ocupa um lugar único na história médica como o homem que viveu sem batimentos cardíacos humanos. Em 2011, o Sr. Lewis estava em estágio terminal de amiloidose, uma doença rara que causava o acúmulo de proteínas tóxicas e a rápida falha de seu coração. Esgotadas todas as outras opções convencionais, os médicos do Texas Heart Institute realizaram um procedimento revolucionário. Removeram cirurgicamente seu coração inteiro e o substituíram por um dispositivo experimental de fluxo contínuo. Essa máquina inovadora, que utilizava 2 turbinas rotativas, fazia o sangue circular por todo o corpo sem gerar pulso. Essa tecnologia inovadora eliminou a necessidade de batimentos rítmicos tradicionais. Por várias semanas, Craig Lewis estava perfeitamente acordado, capaz de se comunicar e manter a consciência, provando de forma conclusiva que a vida sem um coração humano batendo tradicionalmente é biologicamente possível. Embora ele tenha sucumbido à doença subjacente algumas semanas depois, seu caso marcou um momento decisivo para o pioneirismo médico, abrindo caminho para avanços na tecnologia de suporte cardíaco. Número 4. Kyle Meinhardt, alpinista quádruplo amputado. O lema de Kyle Meinhardt, sem braços, sem pernas, sem desculpas, resume perfeitamente a trajetória de sua vida, pois nasceu
com uma amputação congênita, resultando na ausência de membros abaixo dos cotovelos e joelhos. Criado na Geórgia, ele cultivou uma profunda autonomia, recusando ajuda para tarefas diárias e se dedicando a esportes competitivos. Depois de inicialmente perder todas as lutas em sua equipe de wrestling do ensino médio, o treinamento incessante permitiu-lhe derrotar adversários válidos e obter reconhecimento nacional. Seus esforços esportivos se estenderam às artes marciais mistas e ao levantamento de peso competitivo. Mais notavelmente, em 2012, Maynard se tornou o primeiro quádruplo amputado a escalar com sucesso o Monte Kilimanjaro, sem o auxílio de próteses ou assistência externa. Rastejando em seus cotos por 10 dias exaustivos, até o cume de 5.895 metros, seu feito foi um triunfo monumental de pura força de vontade. Foi uma demonstração concreta de que a força de vontade pode superar qualquer obstáculo físico. Desde então, ele se tornou um autor best-seller do New York Times e um palestrante motivacional procurado internacionalmente, inspirando milhões de pessoas a liberar seu potencial, independentemente de sua deficiência física. Número 3. Kaylee Moss, defensora da síndrome de MRKH. A história de Kaylee Moss é um relato convincente de confronto com uma diferença invisível e de defesa de uma identidade além da anatomia. Aos 18 anos, a ausência de seu ciclo menstrual levou ao diagnóstico da síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, MRKH, uma condição congênita rara onde uma mulher nasce sem útero, colo do útero e canal vaginal. Isso a confrontou com a realidade de que seria incapaz de ter seus próprios filhos, impactando profundamente seu senso de feminilidade e identidade. Apesar do custo emocional, a senhorita Moss tomou a corajosa decisão de compartilhar publicamente sua história, visando conscientizar e oferecer solidariedade a outras mulheres que lutam contra a MRKH. Sua mensagem é vital e encoraja uma aceitação e compreensão mais amplas. Sua honestidade atraiu atenção e apoio nacionais, levando a uma bem-sucedida arrecadação de fundos que lhe permitiu passar por uma cirurgia que mudou sua vida para construir um canal vaginal, melhorando seu conforto físico. Ela agora usa sua plataforma como uma voz poderosa, desafiando as normas sociais e provando que o valor de uma mulher é definido pelo coração, força e resiliência, e não estritamente por sua anatomia reprodutiva. Número 2. David Aguilar. Síndrome de Poland e a prótese de Lego. A jornada de David Aguilar é uma notável intersecção de inovação e adaptação pessoal, resultante de sua condição de nascimento, a síndrome de Poland, que causou a ausência de seu antebraço direito. Em vez de considerar essa diferença congênita como uma limitação, o jovem a transformou em um desafio de engenharia criativa, profundamente enraizado em seu amor de infância pelos tijolos Lego. Aos 9 anos, ele começou a construir próteses simples e não funcionais que, na adolescência, evoluíram para um braço robótico totalmente operacional, chamado MK1, construído inteiramente com componentes Lego Technic. Suas iterações posteriores, incluindo MK2, MK3 e MK4, eram cada vez mais sofisticadas, funcionando como próteses de trabalho genuínas que lhe ofereciam maior autonomia na execução de tarefas diárias. A engenhosidade do Sr. Aguilar ganhou reconhecimento mundial, levando a palestras e colaborações com a própria empresa Lego. Sua história prova que a criatividade e a paixão são ferramentas poderosas. Ele atualmente busca um diploma em bioengenharia, impulsionado pela ambição de projetar e criar próteses acessíveis para crianças em todo o mundo, encarnando um espírito de autoconfiança, criatividade e determinação pessoal. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Cassidy Hooper, uma condição congênita sem olhos ou nariz. Cassidy Hooper, uma jovem excepcional de Charlotte, Carolina do Norte, é um exemplo de profunda resiliência. Ela nasceu com uma condição congênita rara que a privou de olhos e nariz,
uma síndrome complexa que afeta apenas algumas pessoas em todo o mundo. Seu lema pessoal: não preciso que seja fácil, só preciso que seja possível. Guiou sua jornada através de inúmeras cirurgias reconstrutivas, incluindo enxertos, para criar um nariz funcional. Ela demonstrou notável perseverança ao frequentar a escola Gouverneur Moorhead para cegos, viajando sozinha de ônibus semanalmente, um processo essencial para construir uma autonomia profunda. Tendo sucesso acadêmico, ela obteve um diploma de associado em artes. Suas aspirações atuais, notadamente nas áreas de radiodifusão e ministério de louvor, testemunham um espírito indomável e um otimismo onipresente, apesar dos desafios iniciais. Sua história é uma fonte considerável de motivação, posicionando-a firmemente como uma inspiração para uma infinidade de indivíduos que enfrentam obstáculos físicos aparentemente intransponíveis. As narrativas desses 10 indivíduos ilustram poderosamente que a integridade física é secundária à capacidade ilimitada do espírito humano. Sua resiliência, inovação e coragem transformam as limitações percebidas em plataformas de inspiração global, lembrando a todos que a verdadeira força emana do interior.